Olá, vídeo espectadores Kingsons. Hoje a introdução tá um pouquinho diferente, né? Diferente. Vamos falar sobre criptomoedas. Muito bom. As oportunidades do momento aí, o cenário tem mostrado que esse ano promete, né, Hugo? É muita coisa boa, hein, Rafael? Já enxergou alguma coisa esse ano aí que você acha que dá para ganhar dinheiro, Hugo? Conversando com você, a gente sempre acha, meu amigo. Eu sentei aqui e já vi 3 possibilidades pra gente investir. Vamos Coisa falar dessa linda. galera depois da vinheta, então, né? Depois da vinheta. Só- Roda a vinheta aí. É isso aí, Hugo. Criptomoeda é o assunto do momento, né? A gente tem visto aí uma variação muito grande no mercado. E eu costumo dizer, Hugo, inclusive fiz uma postagem agora há pouco no meu Instagram. Eu costumo dizer que quando o cenário está negativo, é sinal de oportunidade, grandes oportunidades. Quando está tudo negativo, ou seja, a gente começa a observar que vão vir oportunidades, porque uma hora vai reverter. Não existe nada que só caia, assim como não existe nada que só suba. Só sobe. Entendeu? Nos dois sentidos, a gente enxerga oportunidade. Rafa, eu já vou conversando contigo sobre esse assunto e eu já vou lembrando dos meus momentos de vida nesse negócio de criptomoeda. Tenho muito, mas muito menos experiência do que você, mas também gosto sempre de estar pesquisando e investindo. E eu acompanho comentários e vejo pessoas que ficam, Bitcoin caiu, é uma bolha. Vai explodir. Aí começa todo mundo aqueles comentários. Aí eu percebo que as pessoas que comentam, é verdade, é bolha, bem que eu falei, não sei o quê, são pessoas que não conhecem de criptomoedas. São aquelas pessoas que chegaram agora ou que procuraram saber pouco. Aí de repente o Bitcoin, bum, começa a subir. Subir. Aí as pessoas que ficaram criticando, como eu, ficam assim, puta, Perderam a perdeu a oportunidade. É interessante, Hugo. O mais interessante nesse cenário que você acabou de falar é que há 6 anos atrás eu ouvi algumas pessoas muito importantes, como o dono do antivírus MCAP. Ele falava sobre isso, que era uma bolha, que 2 anos depois ele estava entre os 10 maiores investidores de Bitcoin. Por quê? Ele perdeu uma oportunidade grande. Então, se ele tivesse investido na época que ele acusou o Bitcoin de bolha, ele teria triplicado o patrimônio Sim. dele. Então, esse argumento ele sempre vai existir. E não só no Bitcoin. Inclusive, a gente já ouviu falar que o ouro iria desvalorizar e de repente continuou valorizando, que ia chegar um momento que o ouro não ia ter valor e continuou valorizando. Porque eu entendo que tudo que gera escassez Sim. continua aumentando de valor. Uhum. Né? E as criptomoedas, se as pessoas atentarem para isso, principalmente o Bitcoin, eles têm a emissão limitada, diferente da moeda E fiduciária. vem o halving, né? O Vem um halving do Bitcoin agora do que nós vamos já né? falar sobre isso. Show. Que é um momento que gera mais escassez ainda no mercado. Tá? Legal. E o que eu tendo a comparar quando eu estou falando pessoal para defender as criptomoedas? No mercado tradicional, o real, por exemplo, se o governo quiser, ele imprime moeda, imprime papel. Ou seja, a inflação sobe, desvaloriza o dinheiro e a gente paga o preço. A gente, que é o povo, os membros da economia tradicional vão pagar o preço. Quem tem reservas de valor fora do país acaba não sentindo tanto. A gente que somos pobres mortais, ou ricos mortais, Vamos sentir o baque da vamos inflação sentir o baque. Né? Já no mundo das criptos não tem como se fazer isso. Porque a maioria delas já tem limite da emissão na hora do lançamento. E a tendência é diminuir. A tendência Que faz valorizar pela escassez, mais como você ainda, disse. exatamente. Aí é que eu costumo dizer e alertar para as pessoas. No mercado das criptos, o que determina a valorização é justamente a escassez, como em qualquer outro negócio, tá? Só que com a vantagem de que você, quando vai comprar cripto, você já sabe qual o número de cripto circulante e qual a capacidade de emissão ou não dela. Por exemplo, o USDT, ela pode ser reemitida, porque ela é uma criptomoeda lastreada em dólar. Então, se entrar mais dólar para a rede, eles emitem mais moeda. Sim. Se sair o dólar da rede, eles queimam a moeda. Então, isso já é escrito desde a origem da moeda. Já o Bitcoin, como uma moeda... Queimar moeda que você diz é retirar aquela moeda quantidade do mercado. Ou seja, quanto menos moeda, mais valorizada ela vai ficando devido à escassez. No caso do dólar, que é o SDT que eu acabei de citar, ela é equiparada ao dólar, então não tem valorização especulativa. Sim. Se o dólar tradicional valorizar, ela valoriza junto. Se desvalorizar, desvaloriza junto. Porque a proposta é o lastro em dólar real, no dólar físico. Sim. Então, toda vez que alguém compra uma moeda virtual, baseada no dólar, eles têm que fazer um investimento igualitário na moeda fiduciária, em algum banco, em algum fundo de investimento, eles têm que fazer um investimento equiparado. Né? Já houveram várias polêmicas sobre isso, sobre não haver lastro suficiente, mas não vou entrar nesse mérito também.
Por outro lado, a gente tem visto aí uma moeda com uns 8 anos praticamente, que está equiparada ao dólar. Então, se tem ou não tem lastro, eu não sei, mas que ela está equiparada ao dólar até hoje, ela está. Para mim, já funcionou, como é que eu posso falar? Já se provou válido. É um projeto válido para mim. Voltando para o Bitcoin. Esse é o ano do halving, como você falou. O que acontece no período do halving? Ocorre uma quebra na emissão da moeda, ou seja, a moeda, a premiação que faz com que as mineradoras, que são quem validam as transações, ganhem dinheiro, ela diminui pela metade. Vai fazer com que as mineradoras não vão querer deixar de ganhar dinheiro. O que elas vão fazer? Elas vão aumentar o valor das moedas que elas estão ganhando. Sim. Isso vai fazer com que o valor da moeda que está circulante no mercado suba junto. Né? Ninguém vai querer vender por um preço abaixo do minerador. Sim. Então, se o minerador está oferecendo Bitcoin a $100, eu vou vender o meu a $100. Uhum. E isso faz com que o mercado especulativamente aumente de valor, suba o valor. E nesse cenário, já vem um histórico de anos e anos. Vários ciclos de halving provaram que isso é batata. Acontece sempre. O que eu sugiro, né? Não estou recomendando investimento para ninguém, mas o que eu sugiro? Que se observe esse momento que nós estamos e quem quiser aprender e investir em cripto, busque informação nesse momento, que esse é o melhor momento para se posicionar no mercado. Não vou dizer que na moeda A ou na moeda B. Eu costumo falar que se você quer começar, o Bitcoin é a maneira mais segura, porque ela é a mais circulante no mundo, né? A moeda que mais tem circulação no mundo. Ô, Rafa, deixa eu aproveitar para te perguntar aqui. Por exemplo, aqui no gráfico, né? Você vai conseguir visualizar aqui que ele vai colocar o gráfico para você aí. O preço do Bitcoin, você vê aqui que ele já passou de. Agora a gente vê que está 66 mil. Nesse momento em que a gente fala aqui, ele quase 67 mil dólares. 67, ó. Vai aqui, ó. Vai bater agora aqui, ó. 67 mil dólares. 67 mil dólares ele bate agora o gráfico. Nesse momento em que a gente está gravando esse vídeo. O do Bitcoin. A Ethereum, ela tá em 3.400, 3.500. Vamos até ver aqui pra gente Bora falar aqui da Ethereum, que é a segunda moeda mais forte. 3.470. Então olha esse distanciamento, essa discrepância entre a primeira, mais buscada, mais conhecida ali, que é o Bitcoin, e da segunda, que é a Ethereum. Sim. A pessoa que vai começar a investir agora, você acha que seria interessante ela investir na Ethereum, no seu ponto de vista, assim, há possibilidade da Ethereum um dia chegar pelo menos ali a metade do valor que vale o Bitcoin hoje, ou a Ethereum ele já está ali, pode-se dizer, num valor muito alto? O que se prevê, assim, do cenário? Porque eu lembro que 3 meses atrás, 4 meses atrás, eu até comprei Ethereum e ela estava 2.200, 2.500, mais ou menos isso ali antes de virar o ano. E agora eu vejo aqui que ela já subiu, então já mais $1.000 em cima. Bastante. Então olha só como ela cresceu, ela subiu bastante. Ela tem essa possibilidade de seguir ali, não para chegar a um Bitcoin, mas para chegar a um valor bem mais alto do que ela já tem hoje, ou ela já está no limite ali? O que acontece por trás dessas moedas, principalmente as duas primeiras aí, como você bem colocou, o Bitcoin, no caso, ele tem a maior adoção das criptomoedas no mercado. Eu acho muito difícil a Ethereum chegar à mesma adoção do Bitcoin, mas eu acredito que ela sempre vai acompanhar. E o que vai acontecer? Se o Bitcoin dobrar de valor, eu acredito que a Ethereum vai, no mínimo, multiplicar por 2,5. Legal. Entendeu? Então, eu acredito que por ela ser menor, quando o Bitcoin sobe muito de valor, os grandes investidores tendem a sentir medo também. E chega uma hora que eles começam a tirar o dinheiro, realizar lucro. Eles querem usar esse dinheiro. O que acontece? Eles migram para o Ethereum. Só que por o Ethereum ser uma moeda de menor adoção, o impacto é maior nela. Sim. Então acontece que a segunda onda, que quando vai para o Ethereum e para as moedas menores, ela tende a ser maior. Quanto menor o valor da moeda, maior o impacto na adoção. Entendeu? Então, nesse caso, o Ethereum seria, sim, como você bem colocou, uma boa aposta, um bom investimento, justamente pela adoção ser menor que a do Bitcoin. O Bitcoin ele já está aí, como, claro, foi quem iniciou essa fundamentação, encabeçou tudo. Nunca se ouvia falar em nenhuma cripto, e até existia, né? Eu não sabia disso, mas fui estudar, existia outras criptos que foram tentadas, mas nenhuma repercutiu dessa forma. E deixa eu aproveitar aqui, já veio uma pergunta até curiosa, até serve para mim a sua explicação, sei que tem mais experiência nisso. Como que ou quem está nos ouvindo ali, que quer iniciar um investimento em criptomoeda, você já bem disse que procura essa Bitcoin, né, essas outras, mas assim, existem as tal de altcoins, essas menores, ou mais baratinhas ali que você encontra.
como é que eu posso... alguma maneira de eu descobrir se essa altcoin, ela realmente, ou meme coin, como falam, né? Que já são outro, Que é outra coisa. outro padrão. Vamos falar da meme coin, então, né? Porque a altcoin eu poderia dizer que é uma terceira que a gente estava prevendo falar aqui, depois do Bitcoin e Ethereum, era falar da Waves. Sim. A Waves eu posso considerar ela uma altcoin. Isso. A Ethereum seria uma altcoin também. E tem as meme coins, por exemplo, Dogecoin, aquela do cachorrinho lá, né? Sim, Dogecoin. Pronto. Como é que eu posso saber se um meme coin tem realmente uma possibilidade de me dar um bom retorno, e não assim, ó, entrou isso aqui, é especulativo, daqui a pouco sai, eu coloquei meu dinheiro e perdi tudo. Tem algo que a gente possa fazer assim, ou não, o certo é não arriscar e pronto? Não, existem critérios, né? Na verdade, eu sou a favor do contrário. É arriscar o que se pode arriscar, né? Eu vou arriscar aquilo que eu posso perder. Bom, tá? Que se você entra no mercado com algo que você não pode perder, você já começou errado. Então, se você entra ali com uma reserva de valor que estava ali parada, que não vai te fazer falta, então a possibilidade de você ganhar com ela é grande, né? E, claro, se der errado, você não teve um prejuízo que te prejudicou na sua vida tradicional, na sua realidade de negócio tradicional. Então, o que eu vou falar sobre as meme coins? O que são meme coins, pessoal? São moedas que foram criadas de uma forma, com uma brincadeira, de uma forma, de fato, para especulação, né? Algumas dão muito certo, outras não dão tão certo, né? A maioria delas tende a ter uma valorização no início, que é quando elas entram no mercado, todo mundo quer saber o que vai acontecer, aposta um pouquinho cada um, e de repente ela despenca ou dispara. Acontece das duas formas. O que eu costumo falar sobre meme coin? Se você quer entrar nesse mercado, experimentar, compra um valor pequeno e pulverize em vários. Quando ela valorizar, tira o seu dinheiro e vai experimentar de novo em outras. Sempre do lançamento, no máximo até 6 meses. Lançou, foi para uma grande corretora, 6 meses depois você viu até onde ela foi, saia fora. Se você não quer, claro, correr um risco alto, faça isso. Agora, se você está disposto a uma aposta de longo prazo, você vai vamos supor, de 100 moedas que você apostar, uma der muito certo, você recupera o prejuízo de todas as outras, porque são valores pequenos. E quando dá muito certo, que eu falo, pessoal, é uma multiplicação de 10 mil, 20 mil, até 30 mil% sobre o valor de investimento. Então é algo assim, fora de qualquer parâmetro do mercado tradicional, de bolsa de valores, e inclusive mercado imobiliário. É quase que impossível ter um lucro desse. Rafa, deixa eu te perguntar outra coisa. Quando você compra uma ação da Petrobras, você está investindo ali na valorização do petróleo. Sim. Né? Você compra uma ação da Magazine Luiza, do valor do mercado lá, dessa parte de vendas, né? E as moedas? Cada moeda tem um setor também? Como é que funciona isso? Por exemplo, a moeda X é investimento, eu trabalho com isso, com inteligência artificial. Essa outra eu trabalho com esse outro assunto, essa outra parte, tecnologia. É assim que funciona? Excelente pergunta, Hugo, para o pessoal que está aí do outro lado, mas existe exatamente isso que o Hugo falou. Por trás de uma empresa, de uma marca como você citou, a Magazine Luiza, Americanas, que teve até um escândalo recentemente. A Oi, que teve um prejuízo grande. Ou seja, por trás de cada empresa dessa daí, pessoal, tem, claro, que o fator especulativo também. Sim. Porque se um presidente da República falar uma besteira em relação a uma empresa como a Petrobras, que tem investimento estatal, o mercado sente. O mercado sente. Eles vão começar a retirar dinheiro. Sim. E isso vai fazer com que as ações despenquem. A mesma coisa acontece numa empresa privada, por exemplo, Americanas. Quando começaram a investigação, as ações já começaram a cair. Não esperaram ver o resultado daquilo, já começaram, porque o investidor ele fica com medo. Então, eu vou tirar meu dinheiro aqui, deixar uma fatia menor, e isso já impacta. Quem sai primeiro evita prejuízo. Normalmente, se sair uma notícia negativa, eu recomendo tirar. Nas criptomoedas não é diferente. Se surgir um escândalo, uma dúvida sobre um algoritmo de uma cripto, normalmente ela cai de valor, porque os investidores também migram para outra. Tipo a BNB lá, a BNB da própria Binance, né? Que quando o camarada lá, o proprietário e tal, estava foi investigado, a moeda despencou. Agora ela já está dando uma recuperada, mas acontece isso. O próprio Elon Musk, né? Que ele aparecia lá falando da Dogecoin no Twitter, e aí a moeda meio que dá uma disparada. Isso aí que você falou, toda moeda, quando ela é lançada, normalmente ela apresenta uma proposta. Se eles chamam de white paper, né? Seria o papel branco, que é onde ele explica qual a expectativa do projeto, qual é
a proposta, né? O que eles pretendem entregar para a comunidade. E aí, quem gosta da proposta, identifica, vai lá e compra a moeda. Né? Esse é o caminho normal das criptomoedas, né? Das altcoins. Quando a gente fala altcoins, pessoal, para ficar mais claro, são moedas alternativas, né? E eles criaram essa siglazinha para facilitar. Só uma pergunta rápida aqui, para assim, a altcoin, ela já foi uma meme coin ou ela já nasceu altcoin? Pode acontecer, pode né? acontecer. Por exemplo, a própria Dogecoin era uma meme coin e ela virou uma altcoin, né? entendeu? Então ela foi lançada. O que é a Dogecoin? Dogecoin foi uma brincadeira para dizer invalidar o projeto do Bitcoin. Eles falaram que o Bitcoin não prestava na época e falaram qualquer coisa que a gente criar com esse algoritmo, até brincando, as pessoas acreditam e vão querer comprar. Só que foi bem no início do Bitcoin, ainda não tinha valorizado, aí eles foram lá e criaram o Dogecoin. Deu tão errado que deu certo. Entendeu? O pessoal adotaram, foram adotando e hoje tá aí. A carinha do cachorrinho, né? Exatamente. Ou seja, foi uma brincadeira. Eles copiaram o algoritmo do Bitcoin com algumas mudanças mínimas e de repente está aí até hoje no mercado e não sai. Valorizou bastante. Entendeu? Valorizou bastante, teve uma adoção legal e até chegar a um dos maiores investidores do mundo, né, que é o Elon Musk, a fazer uma compra que também deu uma especulada gigantesca na moeda no último halving do ciclo anterior e fez com que ela valorizasse inúmeras vezes. No caso das altcoins hoje que a gente tem visto, como Ethereum e outras mais conhecidas, que o pessoal até muda o nome, falam que a partir de quando ela tem uma adoção entre as top 10, ela vira criptomoeda. Eles costumam usar esse termo. Para mim tudo é altcoin, para mim a única cripto é o Bit. Sim. Entendeu? O resto tudo é alto, mas tudo bem, eu vou entrar nessa dele. Então as criptomoedas como o Ethereum, que no termo cripto, todas as altas também seriam cripto. Sim. Todas. Inclusive as memes seriam cripto. Porque o que é criptomoeda? É alguma coisa que foi criada através de um algoritmo, né, criptografado e que gere segurança para quem está adotando. E no caso, todas elas seriam criptomoedas. Porém, algumas com projeto e outras sem projeto nenhum. Simplesmente foi lançada para ver o que ia dar, como no caso do Dogecoin. Então, algumas funcionam como as ações. A ação da Sim, Petrobras, né? Exatamente. Algumas criptomoedas, elas são essa linha aí. Tem uma proposta, tipo, nós vamos desenvolver um software para poder gerar inteligência artificial para resolver um determinado problema, como a Rune. Eu vou colocar aí na tela sobre a Rune. Tinha mais a parte bancária, né? Pronto, a Ripple para resolver uma problemática no setor bancário. Ou seja, quando as moedas prometem alguma coisa e elas conseguem cumprir no decorrer da adoção, elas valorizam. Entendeu? Que as pessoas, os caras estão cumprindo o que prometeram. Estão continuando a investir nesse setor. Então eu vou comprar também. E aí a tendência é continuar subindo. Ethereum está dando muito certo porque a proposta dela era desenvolvimento de tecnologia. E muita gente adotou e começou a desenvolver, que o código dela é aberto. Qualquer um pode desenvolver. E aí hoje, se for para escolher entre uma moeda a partir do Bitcoin, Ethereum seria uma excelente aposta. Para longo prazo, melhor ainda. E aquela pessoa que diz assim, poxa, não, eu queria comprar uma criptomoeda, investir numa criptomoeda, mas não queria o Bitcoin, não queria Ethereum porque o valor já está muito alto, não queria colocar tanto assim, queria comprar um valorzinho menor e investir numa moeda com preço mais reduzido. Aí a gente iria sugerir para ela aqui, dentre aquelas que a gente viu aqui, que você mencionou, a Waves, que você já fala dela há um bom tempo, você vem acompanhando, você conhece ela bastante. Seria interessante, então, investir na Waves? Quando eu vou falar de Waves, eu costumo pedir para as pessoas analisarem o gráfico dela. O que aconteceu? Eu vou colocar também aí na tela, mas a Waves ela já esteve acima de $60 no valor de mercado. E hoje ela está em $3,30 mais ou menos. Né? Não estou olhando aqui o gráfico, mas é mais ou menos esse valor. Isso faz com que nós tenhamos uma expectativa de volta de valor muito grande. Sim. Então, se ela multiplicar por 10, ela ainda está dentro se ela chegar de uma a metade realidade. do que ela já foi, metade já é uma do que ela já valorização esteve, já é uma grande. valorização de praticamente 10 vezes. Então, a possibilidade de, se der errado, já deu muito certo. Entendeu? Se ela voltar só a metade do que ela já esteve, que eu falo que deu errado, já deu muito certo. Quem é que não gostaria de multiplicar por 10 um patrimônio, um capital? Rápido. E pode acontecer isso em 6 meses, pessoal, em 10 meses, em um ano, mas eu estou investindo na Waves, tenho apostado bastante e já fazem alguns meses que eu tenho falado sobre ela. Então, se você tiver interesse, procura depois no privado aí, que eu vou explicar para vocês mais detalhadamente por que eu decidi investir na Waves e, sobretudo, analise o valor dela. Ela já esteve acima de $60 e hoje está 3 e pouco. E a tendência, meu amigo, nessas moedas que desvalorizam, normalmente é voltar no mínimo para o valor que ela já esteve. Legal. Se ela vai dobrar de valor, eu não sei, é especulativo. Mas ela voltar para o valor que já esteve é normal.
sempre acontece nos ciclos de halving do Bitcoin. Ele puxa todas as outras. Subiu, todas vão. Todas vão. Porque chega uma hora que os grandes investidores vão tirar o dinheiro para poder apostar nas menores. E aí respinga sobre elas. Como elas têm menor potencial de emissão de tokens, ou não emite mais tokens, especulativamente elas valorizam. Gera escassez. E como ela é baratinha, né? Qualquer aumento de centavos que ela dá ali é um percentual grande em cima do valor investido, né? Exatamente, exatamente. Legal, show de bola, Rafa. Eu acho que o assunto por hoje, sobre a gente falar de alguma introdução sobre o que está acontecendo no mercado, já está bem interessante. Já dá ali para a pessoa ter uma noção, dizer, o Bitcoin, a Ethereum, Waves, né? Até a Rune, que é de inteligência artificial também, eu tenho dito para olharem, observarem. Pessoal, tudo que eu estou falando aqui, o Hugo, não é recomendação, mas são coisas que a gente faz na nossa vida, que a gente analisa. A gente está estudando aqui, Estamos estudando e, claro, fazendo nossas... Não vou nem falar aposta, que aposta tem mais a ver com o jogo, mas nossas prospecções de investimento, e para mim tem dado muito certo, Hugo. Nos últimos 8 anos eu tenho gostado muito do resultado. E sem dúvida, se eu puder compartilhar com as pessoas que estão aí do outro lado, eu vou fazer de uma forma muito grata. Então, pessoal, por hoje eu acho que tem mais algum assunto aí, Hugo? Acho que filé fechamos aí com chave de ouro. Então siga nosso canal, se inscreva aí, compartilhe esse assunto e sem dúvida vocês vão olhar também ali no canal Top 5 Trader, a gente vai estar publicando lá também. E eu costumo falar que nesse ambiente de criptomoedas sempre vem grandes oportunidades. E o que parece ser ruim, às vezes, vem com sinais de melhoria, né? Toda vez que o sinal fica vermelho, alguma coisa boa vem aí pela frente. Então fiquem atentos. Valeu, galera. Valeu, e nós somos todos King Sun.